Acho que a história de Confissões começa no início da minha adolescência, assim, que eu era uma adolescente, assim, bem confusa, né? Bem conturbada. Eu considero, assim, que a adolescência foi a fase mais sofrida da minha vida, porque eu não posso sofrer mais do que eu sofri na adolescência. Era tudo muito complicado, tudo eu analisava. E meu pai, assim, eu sou muito grata, assim, ó, a quantidade de amor que ele me deu, né, assim, de atenção e tal, mas ao mesmo tempo filha única, então isso era um peso pra mim e tal. Então ele me botava pra ler Dostoiévski, com 11 anos de idade eu já tinha lido Dostoiévski, já sabia de tudo, então muita informação muito cedo, né? E eu sentia muita dificuldade de administrar aquilo tudo. Aí meu pai me lembra, ele chegou para mim e falou: escreve, né? Escreve um diário, vai escrevendo, porque a vida é uma coisa muito imprevisível. O diário ajuda a gente a ver como as coisas são transitórias, né? Um grande problema que você está hoje, daqui a 15 dias você lê aquilo e vê que não tem tanta importância assim. E pode te ajudar a administrar essas emoções todas. Realmente me ajudou muito, assim. Então eu peguei aquela coisa assim de escrever diário. Era quem conseguia me entender, era meu diário, né? Aí eu escrevia, e claro que já convivia desde criança com o meio artístico e tal, então não era um diário muito objetivo, né? Tinha várias intenções literárias no diário, então escrevia poesias no diário, algumas cenas da minha vida eu transformava mesmo em cenas, aí pegava um episódio da minha vida, aumentava um ponto, fazia um conto. E fui crescendo com aquele material, né, e tal. Aí quando eu tinha uns 18 anos, assim, resolvi transformar aquilo numa peça de teatro. Achava que as coisas que eu via sobre a adolescência eram tudo banais, não tratavam a gente que nem débil mental e nada, não me sentia identificada com nada, nenhuma peça de teatro, nenhum programa de televisão, nenhum filme, nunca tinha, né? Achava que seria importante fazer um trabalho assim, tratando o adolescente como gente, né? Não como um ser que só fala em gírias enfim. Aí eu numa noite, até hoje me impressiono com isso, né? Porque Confissões, que é o trabalho da minha vida, né? Que me formou, né? O Confissões me formou como profissional, né? Porque através dele eu fiz tudo, né? Fiz cinema, fiz teatro, viajei pelo Brasil em turnê, fui pra França, escrevi roteiro, abriu milhões de portas até hoje, né? Posso dizer que vivo disso. E foi feito numa noite, né? Você vê que às vezes a gente fica, quando a gente quer realizar o trabalho artístico de forma muito mental, né? Tipo, não, agora eu vou revolucionar minha carreira, vou escrever uma grande peça e se obriga a fazer aquilo de forma mental, não pode não funcionar, né? Porque quando é intuição mesmo, quando é para ser, pode ser numa noite que você tenha uma ideia e organize, né, as coisas. Aí eu organizei o material de Confissões nessa noite e no dia seguinte marquei uma reunião com meu pai, com a Paty Perrone, que era a minha melhor amiga na época. Aí lia, todo mundo adorou. Disse, meu pai então, né, disse que eu era um gênio, que eu escrevia maravilhosamente bem, que nunca tinha visto nada assim. Aí ele tinha o porão da Casa de Cultura Laura Alvim, que ele ia fazer uma peça, mas acabou que não deu certo e resolveu montar, foi tudo muito rápido, né? Aí eu chamei minhas melhores amigas, que era a Carol Machado, a Ingrid Guimarães e a Patrícia Perrone. Nós montamos a peça com $300, porque não tinha nada, porque o figurino era um vestido que eu tinha comprado, que a Carol tinha adorado, tinha comprado igual, e nós compramos mais 2, estava feito figurino. Aí o cenário, meu pai teve a ideia de pegar um menino daqueles de Ipanema, pivete de rua, para mandar pichar o muro. Aí picharam lá o muro todo, estava pronto o cenário. Botamos um cartaz na porta e fizemos a peça. E desde a primeira sessão, assim, lá no porão nós fazíamos 4 sessões seguidas, direto, né? E o Daniel Filho, grande Daniel, posso dizer assim, um amigo, né? Uma pessoa que marcou minha vida mesmo, assim, profissional e pessoal. E
O Daniel foi ver a peça bem no começo, assim. Meu pai acho que ligou pra ele, né? Pra falar do espetáculo. Aí ele foi ver, aí eu me lembro dele. Foi com o João, com o filho dele. Aí ele se emocionou, nós ficamos todos nervosíssimas, né? O Daniel, filho, na plateia agora. Foi uma das primeiras pessoas, assim, importantes que estavam indo assistir o trabalho, né? Então, eu lembro que a gente tremia da cabeça aos pés. E lá o porão é mínimo, né? Um lugar de 70 cadeiras. Você faz a peça praticamente olho no olho mesmo, né? E ele adorou, se emocionou. Quando eu comecei a falar de Vinícius de Moraes, ele se emocionou. Aí foi super um período feliz, assim. E logo depois ele telefonou, se interessando em fazer a série. E fizemos todo esse trabalho que foi, como eu disse, foi minha formação, né? Nós sabíamos que teria que fazer uma adaptação, né? Que o material era rico, né? Tinha muita informação para trazer nova, né? E que tinha que descobrir uma outra linguagem. Porque na peça não tem personagem. Na peça são 4 amigas, mas a gente nem fala da relação delas de amizade. São monólogos mesmo, cada uma contando. Todas são eu, na verdade, né? Ali do meu diário. Então, para a série, a gente teria que criar uma situação que propiciasse fazer dramaturgia, né? Família e personagens. E aí nós criamos juntos, tivemos uma equipe de criação, fizemos várias reuniões. Eu, Euclides, a Patrícia Perrone e meu pai, o Daniel. Aí nós criamos essa família, que seria o pai. A gente pensou que as idades mais importantes, assim, que são marcos na adolescência, assim, aos 13 anos, né, que a menina normalmente menstrua e começa a mudar e tal o corpo. Aos 15 anos, que tá saindo ainda, né, tem a festa de 15 anos, né, tem sempre uma data importante para a menina fazer 15 anos. 17 anos, que tá terminando o segundo grau e decidindo o que vai ser profissionalmente e tal, e 19 anos que já está fazendo uma faculdade, já está mais ou menos encaminhada, de repente fazendo alguma coisa no estágio e tal, outra idade, né? Daí criamos essa família com essas 3 filhas e uma filha que é de um casamento diferente, também pensando em retratar essa realidade da minha geração, né? Que eu, por exemplo, tenho 3 irmãos que são filhos de uma mãe com outro pai. É sempre uma família que é meio irmão, meio tio, um quarto de avô, com é tudo, né? A geração anos 70 criou essa realidade pra gente, né? Então a gente quis mostrar isso também na série. Aí passamos a escrever, né? Os roteiros. O piloto fui eu que escrevi. Depois escrevi outros também. E aprendi demais escrevendo os roteiros com Euclides. Denise Bandeira também ajudou a gente na época. Fizemos aquela equipe, né? Aquele trabalho. Foi ótimo. Eu participava de tudo, né? Tava ali e Daniel sempre me perguntou o que eu achava das coisas e tal. Eu que às vezes acho que não tinha muita opinião a respeito de nada, porque pra mim aquilo tudo era um grande susto, né? Assim, eu tava saindo de uma vida de adolescente, né? E foi tudo de repente, né? Que comecei a trabalhar com Daniel Filho, fazer uma série de televisão, escrever roteiro e me lembro que a gente escrevia e eu saía correndo pro teatro, chegava lá no teatro lotado e ganhando dinheiro. Então tudo aquilo era bem assustador pra mim, assim, né? Mas eu ajudei a escolher, me lembro de ter visto o teste da Débora, me lembro mais do teste da Dani Valente, que ela foi numa das reuniões que a gente estava escrevendo lá, e ela foi com a mãe, ela era morena, né? Super tímida, super. A gente queria realmente uma pessoa assim, bem um bibelô frágil, assim, era bem o que ela era, né? Aí Daniel mandou logo ela pintar o cabelo de louro, e ela ficou linda, ele acertou, assim, em cheio, né? Até hoje ela usa o cabelo louro, né? E Débora também, me lembro que logo nos primeiros testes, Daniel já chegou falando que tinha achado a pessoa, porque Débora tinha tudo da personagem, né? Super expressiva e totalmente agitada, ao mesmo tempo muito apaixonada pela carreira de atriz, né? Querendo realmente fazer um trabalho. Porque é difícil, né? Você achar 13 anos uma criança, né? Você achar alguém que
que realmente tem as características do personagem, mas encare a profissão como profissão mesmo, não como uma brincadeira, né? E a Débora não, sempre foi super profissional, assim, era toda adolescente, era ótimo. Não, com certeza, assim, a adolescência é um estado de espírito, né? Essa frase meio comum, mas é o que é a verdade mesmo, né? É um estado de espírito de você estar aberto para receber, estar vazio, né? Estar pronto para receber, né? Porque acho que a adolescência é a fase da vida em que você fecha um ciclo e começa outro. Você fecha todo um ciclo de formação que você teve em casa com seus pais e é hora de saber como é que você vai conseguir administrar todas aquelas informações de educação sobre o que é o mundo, né? Teus pais sempre te disseram o que é o mundo, é isso é certo, isso é errado, e como é que você vai usar essa informação indo para o mundo mesmo, né? Saindo de casa e tendo que administrar sozinha, sem ter ninguém para Isso eu vejo assim com as minhas filhas, acontece desde cedo, né? A gente, quando a criança é nenenzinha, a gente não deixa a criança fazer nada sozinha, tudo a gente quer ensinar. Isso é flor, isso é verde, isso é tal, não sei o quê. A minha maiorzinha de 4 anos, não, já vai para a escolinha, né? Então, ela vai para a escolinha e ela tem que administrar. Às vezes ela conta pra tia alguma coisa que aconteceu em casa, né? E ela tem o jeito dela, que ela aprendeu comigo, mas que ela administra com a personalidade dela. E na adolescência a gente tem que fazer essa administração das emoções em todos os campos da vida ao mesmo tempo. Na sexualidade, no trabalho, na escola, fora. Então, Clara, espera um pouquinho. Vem. Penso bastante nas minhas nenéns adolescentes. Depois, com certeza, me falavam isso, eu não dava valor, mas só quando a gente tem filho é que a gente compreende os nossos pais, né? E é bom poder compreender os pais, viu? Porque a gente fica lutando, né, contra e vê que a maternidade, a paternidade é uma oportunidade muito rica na vida de qualquer um, né? Porque é uma explosão de amor, né? E o primeiro filho é assim, o segundo é assim, acredito que o terceiro vai ser também. O coração expande, aumenta, você fica com um coração muito maior. Então a gente tenta fazer sempre o melhor, né? Às vezes não consegue, faz o melhor de acordo com o que a gente acredita, né? Agora eu penso demais nelas adolescentes, ainda mais que elas vão ser adolescentes em 2020, né? Imagina como é que vai estar o mundo em 2020, né? Então eu já procuro... Não gosto de tratar criança que nem criança, não, sabe? Assim como eu também tive esse tipo de educação. Meu pai, quando eu era adolescente, nunca me tratou que nem adolescente, sabe? Você não entende nada, você é adolescente. Você não pode ouvir porque você é adolescente. Não, você é diferente, que você é adolescente. Sempre arrumava um jeito de me traduzir as informações, né? Eu acho isso importante. É claro que uma criança tem coisas que você não vai poder dizer da mesma forma, mas tem que abrir espaço, né? Ela tem que poder, tem que confiar, tem que ter confiança para a pessoa poder crescer. Se você não confia, não adianta. Eu acho que tem um elemento básico, assim, que é a busca da identidade, né? Antes você tem a identidade dos seus pais, que seus pais te disseram. Agora você vai ter que descobrir, na adolescência você vai ter que descobrir quem é você, qual é a sua identidade. Isso é básico, né? Agora, a forma de fazer isso é que muda bastante, né? Meu pai fez isso de uma forma... teve que fazer, por exemplo, eu acho, isso de uma forma bem agressiva, porque era um mundo bem mais reprimido, né? A maneira de educar tinha outros valores. O menino só podia escolher 3 profissões, ou médico, ou engenheiro, ou arquiteto, sei lá. E tinha toda aquela sociedade, anos 50 ali, que reprimia. Então a gente teve que imprimir bastante agressividade para poder viver esse processo. Eu já tive o contrário, tive um excesso talvez de liberdade, né? Eu considero, assim, tem uma amiga minha, Ana Borges, filha do Antônio Pedro, que também, né, tem a mesma geração que
Meu pai, né, que com 18 anos meu pai me deu uma cama de casal. Falou, não, traga seus namorados para dormir aqui, porque eu não vou, quero que você vá pra rua com ninguém. Então, é normal, se eu quiser, qualquer coisa eu podia comentar com meu pai, falar com ele. E essa informação intelectual também desde cedo, né? Aninha Borges, essa minha amiga, ela conta que quando ela era pré-adolescente, ela brincava na rua com as amigas e desenhava uma lista assim com giz e falava assim: o meu pai não deixa eu passar daqui. Não posso. Meu pai não deixa eu passar daqui. Então, de alguma forma, assim, acho que eu também fiz isso, né? Acho que a minha geração já teve mais necessidade de limite, né? Eu, com as minhas filhas, vou tentar dosar essas duas informações, né? Mas acho que alguma coisa tem uma unidade. Não, eu conheci o Daniel, assim, desde criança, né? Até tem uma fita que foi ele que filmou, foi visitar meu pai, ele filmou eu bebezinho. Então, meu pai sempre falou do Daniel, né? Uma figura que eu sempre ouvi histórias, assim, dentro de casa, né? Meu pai, quando falava da profissão dele, algumas passagens, né? Que ele teve na carreira dele, que Daniel ajudou, que Daniel trabalhou com ele. Então, eu sempre tinha escutado histórias a respeito do Daniel como uma figura assim super importante, super inteligente, super legal. E aí quando a gente começou a trabalhar, desde que a gente começou a fazer a concepção do roteiro até começar a filmar, foram alguns meses, ou sei lá, um ano, não sei exatamente o tempo. Então esse tempo foi bom para eu criar uma intimidade. Eu me lembro que as primeiras reuniões de roteiro que tinha, aí eu ia para a reunião com uma história na cabeça, né? Que tinha pensado uma história para escrever e tal, não sei o quê. Aí Daniel com aquele jeito dele, e aí, o que você pensou? Vamos lá, o que você fez? Vamos lá. Aí eu começava a falar, achava tudo horrível. A história parava no meio, ficava vermelha. Qualquer coisa que ele falava pra mim, eu ficava vermelha, ruborizava a cara toda. Não conseguia continuar, uma vergonha, um bloqueio. Ai, saí da reunião exausta, só queria dormir. Ficava nervosíssima. Mas com o tempo isso tudo foi se dissolvendo, né? E a gente foi criando uma intimidade, um afeto, né? O Daniel tem até hoje comigo, né? Não sei hoje em dia, porque eu já sou mãezona, mas na época ele era paizão, né? De relação bem paterna, bem de amor paterno, de cobrança paterna também. Eu realizei bastante, assim. Me sinto uma pessoa realizada hoje. Talvez não objetivamente, assim. Eu acho que quando eu era adolescente eu tinha outros sonhos, né? A gente, quando é adolescente, tem sonhos mais irreais, assim, né? Mas o principal sonho que eu tinha era o sonho de ser feliz, né? O sonho de estar em paz, de estar tranquila. E isso, graças a Deus, posso dizer que estou realizando, né? Porque é no gerúndio mesmo a coisa. A gente está sempre realizando, buscando mesmo ser feliz, buscando ser melhor a cada dia. E hoje em dia eu estou me sentindo num momento bem feliz da vida, assim. Então acho que esse é o principal sonho que eu tinha, né? Agora, objetivamente, antigamente eu tinha sonho de, sei lá, morar em Los Angeles, ser a Nicole Kidman. Hoje em dia meus sonhos mudaram um pouco, mas a felicidade está aqui no coração, que é o mais importante, né? Então, esse aqui que está na minha barriga é o meu menino, que eu sempre tive muita vontade de ser mãe de um menino, agora vou ver como é que é. Ele ainda não tem nome, a gente vai esperar nascer para ver a carinha. E é isso, estou no 8º mês de gravidez, passando bem, graças a Deus. E esperando ter um parto normal. Eu sou totalmente a favor do parto normal. Assim, ainda pretendo escrever sobre isso. O primeiro filho, eu tive trabalho de parto. Fiquei 12 horas em trabalho de parto e não consegui ter, né? Eu acho que aí, pelo menos, eu já tive um pouco. Eu acho que a natureza é perfeita. Ela faz o parto para a mãe nascer. Porque a mãe tem que nascer também, né? Importantíssimo que a mãe nasça. E você marcar uma cesárea, não nasce. Não é à toa, não pode ser à toa a gente passar por aquilo tudo, né? Então,
É uma oportunidade de você se enxergar diante da dor, né? Você se olha assim, tua verdade, encara mesmo tua verdade e vê teu filho chegando. Acho que a natureza é maravilhosa mesmo, perfeita, né? Porque dá essa oportunidade para a mãe de nascer.